Fala galera, fazendo um vídeo aqui rapidinho de review do Feiman F018K. Eu acredito que seja o primeiro em português. Não é um mouse tão novo assim, acho que ele foi lançado no final do ano passado, de 2024, tá? Um mouse todo em magnésio, um mouse bem carinho, tá? E o título do vídeo vai ser porque ele poderia ser o mouse perfeito, mas na minha opinião não é, tá? Perfeito assim, né? Óbvio que isso tudo é muito relativo, mas é um mouse perfeito, na minha opinião, com problemas de controle de qualidade. Alô, Pulsar, vamos resolver. Seguinte, primeira coisa que eu quero falar sobre o shape, tá? O shape desse mouse, ele tá entre o Pulsar X-Lite Mini e o Medium, tá? Ele, vamos dizer que ele é o tamanho 1,5, tá? E, cara, que tamanho bom, assim, de mouse, tá? Tá existindo um movimento agora no mercado de pessoas comprando ergos pequenos para poder usar fingertip ou claw. E, de início, eu achei essa ideia super esquisita, super estranha, mas depois que eu entendi, cara, faz todo sentido, tá? É muito confortável. A ergonomia, principalmente do Shape EC, né, que é originalmente da Zowie, que ele tem essa curvatura aqui na lateral e essa aqui para o dedão, né, para o seu polegar, de forma que se você usa um claw mais relaxado, né, com o seu dedão encaixado aqui mais solto, e principalmente o dedo anelar e o mindinho nessa posição, ele tem todo esse espaço na lateral para acomodar os seus dedos. E essa curvatura aqui fica muito natural na mão. Então, o encaixe, cara, é maravilhoso, assim. Só que, lógico, né? Para você usar um shape assim, dessa forma, a não ser que sua mão seja de 22 centímetros, o mouse precisa ser menor, né? E eu acho que faz todo sentido o tamanho desse mouse, tá? O shape dele é incrível. De verdade, eu acho esse um shape muito universal. Ele funciona muito bem para mãos grandes. Ele funciona bem para mãos pequenas, para quem usa palm, etc. E, cara, o shape é simplesmente muito bom. Ele, junto com o shape do AP1, para mim são os shapes mais universais que existem, tá? Ambos são muito, 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 muito bons. E são meus dois mouses atuais, né? O OP1, enfim, tem um vídeo anterior aí que eu tive o Wing também, mas o OP1 é uma versão mais bem feita do Wing. Pior em alguns sentidos, porém mais bem feita. Voltando sobre o Feiman, como eu definiria os cliques dele? Crispes, tá? Eles não são tão táteis quanto os Omron, tá? São ópticos, óbvio. Eu acho os Omron melhores do que eles, só que esses cliques são muito leves, muito, muito leves. São os cliques mais leves que eu já tive no mouse da minha vida. E eu gosto muito disso, tá? Eu já tive tendinite na mão. Então eu tendo a cansar rápido com os cliques, tá? Eu começo a sentir um pouco de dor nesses tendões, né? Que quando você mexe a mão, você vê eles aqui na palma, né? No verso da mão. Eu tendo a sentir dor com o tempo, infelizmente, nesses tendões. Então eu gosto muito de cliques que sejam o mais leves possíveis. E o clique desse mouse, de todos que eu já testei, é o mais leve que eu já tive até hoje, tá? Eu sou apaixonado com isso. Eles são bem crisp, tá? Nada de pré nem post-travel. Eu normalmente não sou tão fã dessa implementação. Eu gosto que o clique tenha um pouquinho de pré-travel e um pouquinho de post. Esse mouse, pelo menos nessa posição aqui, né? Ele não tem nada, nem de um nem de outro. Eu particularmente não sou muito fã. Só que nesse mouse funciona, tá? O clique fica mais curtinho, tá? Ele usa o switch Kaio Go, que é um switch ótico, que ele tem, né, a ação um pouco mais curtinha, o que eu normalmente também não gosto, tá? Eu prefiro aquela ação mais longa dos Omron. Mas nesse mouse funciona muito bem. Apesar de que no fim do dia eu ainda prefiro os switches mecânicos, tá? Tipo a implementação do AP1 aqui. Eu acho ela mais legal, mais tátil, etc. Mas funciona muito bem, tá? Botões laterais.
Esse é o segundo que eu já tive, tá? Botões laterais, o primeiro que eu tive eram perfeitos. Esse tem uma quantidade razoável de pré-travel. Nos laterais eu não gosto de pré-travel, tá? Então eu daria aqui uma nota 7 para esses botões. Eles são bem crisp, assim. Eles têm uma tatilidade gostosa, um barulho gostoso, são leves, mas eles, pelo menos nessa unidade que eu peguei, eles têm um certo pré-travel, principalmente o de trás, e isso me incomoda um pouco. Não é horrível, não é absurdo, mas me incomoda um pouco, tá? Eu gosto de botão lateral com zero pré-travel. O scroll dele é maravilhoso, é grande, ele é definido sem ser duro, sem ser esquisito, sem ser barulhento, tá? Então eu chamaria a experiência do scroll dele de muito refinada, tá? O que eu não gosto dele é o clique do scroll. Eu acho pesado. É consideravelmente mais pesado que os cliques principais e os laterais. E, enfim, é um mouse de 45 gramas, né? 46 gramas. Então, você aperta o scroll, o mouse quase mexe para apertar o scroll. Eu detesto, tá? E, na minha opinião, isso é um problema de forma geral em mouses gamers, tá? Eu acho todos eles, todos não, quase todos, tem um scroll muito pesado. Mas, por exemplo, o scroll da Endgame Gear aqui, que é considerado um scroll pesado, é mais leve que o dele, tá? Qual que é o problema? E aí entra um pouco do mote do meu vídeo. O scroll da outra unidade que eu tinha era super leve, era maravilhoso. E o dessa não é. Cara, a tecnologia de fabricação de switches hoje é terrível, tá? As margens de erro, de força de atuação são nojentas. Então, é insuportável, assim. Você pega um mouse que é hiper pesado e você pega outro igualzinho de um lote diferente e é super leve, sendo que usa o mesmo switch, tá? Isso é uma coisa que eu considero broxante e é uma coisa que eu considero que é cada vez mais importante que as empresas se atentem a isso, de trabalhar com switches, né, binados, né, que é uma coisa que hoje pouquíssimas empresas fazem, que é comprar lotes grandes e testar switch por switch, para poder fazer a implementação de acordo com o que eles projetaram o mouse para ter, né? É insuportável você pegar um mouse e os cliques têm pesos muito diferentes, né? E aí eu vou entrar no último ponto, tá? Esse é um mouse com problema de controle de qualidade. O primeiro que eu tive veio dos Estados Unidos e com uma semana esse clique morreu, tá? O clique esquerdo. Ele parou de ele na verdade ele não morreu, ele funcionava, só que o switch, né, a molinha ali ficou com problema. Então ele às vezes travava, ele às vezes dava uma agarrada, ele às vezes parava de funcionar completamente, assim, ficava completamente mole o botão e depois voltava a funcionar, enfim. E é uma merda, porque é um switch raro, né? Não é um switch, não é tipo um Blue Shell Pink Dot que você acha no Mercado Livre, que você acha em qualquer lugar. Por sorte, o único modelo de mouse que existe que compartilha o switch com esse mouse é o OP1WE, tá? Da Endgame Gear, e eles vendem o switch para você comprar. Aí eu consegui trazer dos Estados Unidos a merda do switch, me custou uma nota, etc. Abri o mouse, eu sei soldar, né? Então foi relativamente simples, né? Tive que desmontar o mouse todo e ressoldar o switch, trocar o switch. Voltou a funcionar, etc. Mas até aí eu já tava meio impaciente com o mouse, e isso já tinha me irritado. Foi um mouse caro, eu falei assim, vou vender esse negócio. Fui, vendi o mouse, etc. E aí eu me arrependi. Deu um mês, eu tô assim, cara, como eu gostava do shape daquele mouse, como eu gostava dos cliques, por que eu vendi esse mouse? Procurei, achei alguém vendendo, comprei outro. Esse mouse tá quase perfeito, tá? Mas tem o clique pesado, os botões laterais não são grandes coisas. Eu abri para testar, tá? Eu abri para tentar ajustar os botões laterais, colocar um pedacinho de fita para ver se eu tirava esse pre-travel, mas ele só ficou duro e esquisito, tá? Não funcionou. Diferente dos cliques principais que você consegue arrumar com mais facilidade, os botões laterais são bem chatos de fazer esse fine tuning, tá? E não rolou, não ficou bom, deixei pra lá, tá? Os botões principais desse mouse estão perfeitos, tá? Ele tem um pouquinho de switch grind, que era uma coisa que a primeira versão que eu tive também não tinha, tá? Principalmente no botão direito aqui, ele tem um pouquinho de switch grind. A primeira versão tinha 0, tá?
Tem isso também. E esse tem um problema que a shell dele tá um pouco maior do que a base. E aí ele, se você apertar aqui, você vê ele até mexendo. Ele tem uma quina aqui, um degrau, tá? Não chega a incomodar, mas é claramente um problema de construção do mouse. Você vê que ele até tem um certo flex, coisa que o primeiro que eu comprei não tinha. E cara, é isso, tá? Aqui ele tá eu troquei os fits, apesar que os fits originais dele eram excelentes, mas eu coloquei esse Magic Ice, que é o meu preferido. Mas, cara, enfim, tipo, o mouse é foda, mas ele me prova cada dia mais que a Pulsar tem muito o que melhorar, cara. O marketing deles é muito bom, eu sou fã da questão da embalagem, a questão deles estarem aí com muitos shapes novos, muitas colorways e tal. Eu acho que o marketing deles é o líder da indústria, tá? De trabalhar com pro players, de ter shapes próprios, etc. Os shapes deles são muito bons, eu gosto do software, eu gosto da implementação, eu gosto dos acessórios, inclusive esse tem essa base carregadora que é muito legal, funciona super bem. Mas, cara, se você é um cara enjoado que quer que o mouse seja o mais perfeito possível, eu infelizmente não acho que a Pulsar chegou lá ainda, tá? Eu ainda não testei os mouses mais novos dela, né? Esses Pro Series. Eu testei um Crazy Light que era de fato muito bom. E eu acredito que eles estão procurando melhorar, tá? Mas esse mouse aqui pra mim ainda é de uma leva de que muitos reclamavam que a Pulsar era meio que dar um tiro no escuro, assim. Você comprava, alguns mouses eram incríveis, outros não eram, e esse pra mim é um caso, tá? Esse é um mouse ok, no quesito controle de qualidade. O mouse é incrível, maravilhoso, mas ele é um nota 8 no controle de qualidade, e eu não acho que um mouse de $180 tem direito de ser nota 8. Quando você pega um mouse de $80, que é nota 10, tá? Infelizmente. O controle de qualidade desse mouse aqui é impecável, tá? A única coisa que eu consigo falar dele é que ele range um pouco. Por ele ser essa colorway roxa, né, transparente, esses mouses rangem um pouco. É a única coisa que eu consigo falar desse mouse. Impecável. Custa $80, tá? $180, vários problemas. Isso é complicado, tá? Mas o mouse é foda. Se você tá com grana a mais pra gastar, que é um ergo endgame, assim, pra você morrer com ele, recomendo muito, tá? Você vê o carinho com os detalhes aqui, essa parte em plástico transparente, essa tampa aqui tampando a bateria e o PCB. É um mouse feito para ser de fato uma joia. A caixa dele é incrível e tal. O mouse é foda, mas o controle de qualidade mandou um alô, né? É uma pena, mas foda. Esse aqui é meu, provavelmente vai ficar comigo por um bom tempo, até eu encher o saco dele, ou for lançado um Fireman versão 2, enfim, é isso.